depressão. Você conhece alguém que já passou por esse processo, que está passando por esse processo, né? Você conhece alguém? Bem, esse é um dado muito importante, né? É um sintoma, é uma doença que tem aumentado cada vez mais. Os índices são bem alarmantes. O que está por trás disso, né? Como que a nossa mente funciona, como o nosso sistema funciona e por que a gente está entrando nesse buraco, né? Nós como humanidade. Eu vou já começar aqui trazendo os indicadores que chamam muita atenção. Então, olha só, em 2020, o índice já tinha saltado. A pesquisa foi feita em 2013, tá? O índice de brasileiros com essa doença, adultos, tá? Acima de 18 anos, 7% da nossa população. Isso equivale a 11,2 milhões de brasileiros com esse problema. Em 2019, quando foi feita a pesquisa novamente, ele aumentou em 34%, foi para 10,2% de brasileiros, gente. É muita gente. Olha só, 16,3 milhões de brasileiros. Então, assim, é um índice alto e está aumentando cada vez mais. Quem de nós, né, não conhece uma pessoa aqui do trabalho, da família, quer até ajudar, né? É importante a gente entender isso e saber quais os caminhos possíveis, como que a gente pode ajudar. Então, olha só, o índice também mostra que o número entre as mulheres é maior do que os homens. Nessa pesquisa foi identificado 14,7% nas mulheres e 5,1% nos homens. Então, olha só, nos idosos entre 60 e 64 anos, um índice de incidência super alto, em torno de 13%. Então, é assim, não tem idade, ela não tem sexo, ela atinge crianças também. Eu não trouxe o índice de crianças, mas é alto também, de adolescentes. Quais são os sintomas de uma depressão? É legal a gente saber, né? Porque às vezes tem pessoas que estão entrando numa situação dessa e elas nem sabem ou não querem ver. Então, assim, o sintoma é uma tristeza profunda, é desânimo. Geralmente, as pessoas, quando estão nessa situação, elas já nem realizam mais, nem para elas e nem para os outros, né? E como eu trabalho bastante esse tema de realização, né? A realização é quando a gente está crescendo, querendo expandir. E a depressão é quando a gente está encolhendo, a gente está reduzindo, está diminuindo. Ou seja, nós sempre temos dois caminhos. É o caminho de expansão, crescimento em direção à vida, buscando viver. A natureza foi feita para viver. A gente vê aí as plantas, os animais, tudo em crescimento. Então, quando a gente começa a reduzir, deprimir e encolher, a gente está num caminho o quê? Tá? A gente está num caminho de desligamento, desconexão. Isso é muito importante a gente entender que ou a gente está crescendo, expandindo, né, realizando, sonhando, ou a gente está deprimindo, entristecendo, sofrendo. Esse é um ponto importante para a gente observar. Então, quando a gente já está começando assim, sabe, aquela coisa triste, desesperança, pessimismo, baixa estima, desamparo, sensação de desamparo, sensação de culpa. O luto em si, né? Que o luto é aquela conexão de alguém que foi, que parece que a gente está indo junto, né? É uma conexão muito forte e a gente não consegue liberar isso. Mas essas conexões muito fortes, quando a gente não libera, a gente é afetado e a outra pessoa também. Então é super importante a gente liberar esse cordão energético, sabe? Deixar, encaminhar a pessoa para a luz, fazer orações, liberar, deixar aí, porque também a gente pode, com o tempo, ir junto, né? Não sei se vocês conhecem, já vi casos assim, vocês devem conhecer, né? Casos que deu ali um determinado período, principalmente casais muito próximos, né? Pessoas mais idosas que têm uma
conexão muito forte. Quando uma pessoa desconecta desse mundo, ela fica tão apegada e não dá um ano, às vezes 1 ano e pouquinho, a outra pessoa também se desliga, né? Porque é um cordão muito forte, energético. Isso acontece real, né? Existe esse mundo espiritual que ele é invisível, mas ele existe, tá? Então, voltando aqui, né, pro tema, bem, além disso que eu falei, né, tem aí também as questões da perda do sono, pensamentos de morte, perda de interesse, né, nas coisas, as coisas vão ficando desinteressantes, diminui naturalmente a atividade, a pessoa fica ali querendo mais dormir, né? Ficar numa sensação de inutilidade. Isso acontece muito com pessoas idosas, que elas meio que perdem a função, se sentem função. Então, eu vou trabalhar aqui um pouquinho as informações, os possíveis são vários possíveis motivos e a gente precisa trabalhar sempre na causa. Em geral, a depressão, as pessoas procuram um terapeuta, um psiquiatra, vão sendo encaminhadas para tomar remédio. Por quê? Porque as causas emocionais, a depressão ela é considerada uma doença da mente, uma doença mental, que é mental e emocional, não é só mental. E aí tem as medicações, que é um processo bem complexo, porque existe uma adaptação do corpo, são remédios fortes, então as pessoas sofrem também nesse processo de adaptação da medicação. Agora, existem várias possibilidades, hoje em dia tem muitas opções, muitas alternativas. Eu também trabalho com algumas dessas opções. Quais são as origens, né? O que leva a gente esse número tão grande de pessoas, né, que isso é uma doença recente. Se for olhar aí para uns 20 anos atrás, essa não era uma doença assim comum e que preocupava as pessoas. Não era uma doença assim que se acontecia com adolescentes, com crianças. Não, isso é um fato recente. O que está provocando essa situação tão crítica na nossa sociedade, né? E não é só no Brasil, tá? Existe um índice muito alto mundial, que eu vou ver aqui se eu tenho. OMS, no levantamento da OMS do ano passado, diz que 20% das pessoas do mundo estão com este problema. Isso fora as pessoas que não entram nesses indicadores porque não foram procurar ajuda, né? Porque acontece muito. Então, gente, olha só. Uma coisa muito importante, a nossa mente, ela funciona por fotoimagem. Nós somos seres, temos a essência do Criador, né? Nós temos a essência divina de Deus. E o que é essa essência divina? O que ela veio experimentar? Então vamos lá. Como você se sente quando você está na frente de um mar lindo, de flores? Como você se sente quando você está numa cachoeira? Como você se sente quando você vê crianças brincando, sorrindo, gente cantando, dançando, se alegrando, uma festa? Como você se sente quando você vê pessoas praticando gentileza, respeitando um ao outro? Como você se sente? Você já parou para pensar sobre isso? Nós nos sentimos muito bem, né? Quando você vê uma pessoa acolhendo, tratando bem um idoso, tratando bem uma criança, tratando mães, tratando bem os filhos respeitando os pais. Não é muito legal isso da gente ver? E a gente não fica assim, falando, poxa, que legal, ou querendo estar naquela relação, naquele grupo, porque na essência divina de Deus está em nós. Nós buscamos a beleza, nós buscamos a alegria, nós buscamos a felicidade, a realização, a riqueza, a prosperidade, né? A abundância. Não é gostoso tudo isso? Todo mundo não quer? Então, só que a gente tem vivenciado momentos como humanidade onde tem sido imposta uma ditadura da escassez, da violência, do desrespeito. E aí eu não vou entrar muito nesses detalhes, mas são muitas informações negativas. As mídias sociais, a televisão, por exemplo, que foi uma coisa que foi criada para entretenimento, hoje ela é para aborrecimento.
Ninguém senta na frente hoje de uma televisão, liga um telejornal e um programa e vai ter um momento de relaxamento, de alegria, né? Ela foi transformada, ela foi dominada por um direcionamento extremamente negativo que causa preocupação, medo, desesperança. Aí a pergunta é: e por que que as pessoas se conectam com isso? Né? Porque as pessoas não percebem que aquilo vai tirar a energia de vida dela, vai tirar o que chama-se de chi, é como se a gente viesse com um quantum de energia, né? E quando a gente ouve informações negativas, quando a gente começa a ver coisas que nos preocupam, que tiram nossa esperança, nos causam medo, essa energia ela vai sendo destruída, tá? Então, por que será que os instrumentos que foram criados para entretenimento se tornaram esses instrumentos que só levam informações negativas, que causam medo, pavor? Por exemplo, os filmes, né, de entretenimento. Não tem filme que tenha uma mensagem inocente. Eles trazem sempre uma violência, eles trazem sempre, né, guerras. Se for falar de novelas, então, gente, então o que que acontece? As pessoas vão sendo conduzidas sem terem consciência do impacto que aquilo vai trazer na saúde mental delas. Então, aí se falar assim, ah, não, isso é exagero, né? Não é assim que funciona. Bem, a nossa mente, ela realmente, ela não sabe o que é real e o que é imaginário. E tem graus de sensibilidade das pessoas que, dependendo da pessoa, aquilo que ela está vendo, ela está projetando como uma realidade na mente dela. A mente, ela tem uma imagem, né? Vamos supor um filme violento. Ela está vendo aquilo tudo e está sentindo aquela emoção, porque tem programações que elas nos conectam naquela emoção, né? A gente vê um semelhante como um ser humano passando por uma situação ali, a gente se identifica com aquilo, vivencia aquela emoção. Na nossa mente, aquilo já virou uma história, tá? Virou um arquivo no nosso computador mental. E assim a gente vai acumulando várias informações, né? Quanto mais informações ruins a gente vai acumulando no dia a dia, a gente sai para a vida, acontece qualquer coisa que acione um gatilho mental daquilo que a gente viu, mesmo que seja num programa, a gente vai vivenciar aquela emoção como se aquilo fosse real. E a gente já tem uma história, né, associada com aquilo. Então, de repente, uma pessoa que parece com aquela pessoa do filme, uma situação parecida, e aí a pessoa vai ficando em estado de alerta o tempo todo. Aí ela vivencia na história dela desesperança, porque ela acha que a pessoa, o vizinho vai lhe provocar um mal, o amigo, o parente. Então, ela vai construindo um cenário de vida ameaçador, sem esperança, sem sonhos, sem alegria. Aí toda essa informação que está na consciência dela em desarmonia, porque está em conflito, né? Nós temos o nosso ser divino que quer paz, alegria, harmonia, e tem todas essas informações, vai gerando aquilo. Poxa, será que vale a pena viver? E tem pessoas que ainda atribuem tudo isso a Deus, né? Por que Deus permite que essas coisas aconteçam, né? Então, mal sabe todas essas informações que foram capturadas de programa, disso, de notícias, estão construindo aquela realidade desarmoniosa, que a nossa consciência, ela produz a realidade, a nossa mente, ela produz a realidade, sabendo a gente ou não, tá? Se eu tiver pensamentos inconscientes aqui, que eu não tenho consciência, eu estou criando a minha realidade. Nós estamos vivendo esse cenário onde tem muita informação sendo produzida já há alguns anos, em filmes, programas, notícias, que são informações
negativas que não elevam o ser humano, né? Muito pelo contrário, constrói um conflito entre um e outro, deprecia o ser humano, desrespeita o ser humano. Então a gente vai ficando assim, sabe? A nossa essência de ser humano que veio aqui para amar, para ser amado, para ser respeitado, para se alegrar, ela vai ficando deprimida, porque não existe espaço para isso. Então as pessoas vão se deprimindo, elas vão se encolhendo, vão desacreditando, vão perdendo a esperança. E esse processo, se as pessoas forem mais sensíveis, elas entram nesse processo muito rápido. E aí, se acontece uma certa decepção também, então a pessoa criou uma expectativa, então assim, o mundo já está ameaçador, já está difícil. É um contra o outro, uma confusão danada. É medo, é isso, é aquilo. E aí, de repente, tem uma tábua de salvação. Tem uma relação, tem um grupo ali que eu consigo me identificar e parece que isso é seguro, né? De me relacionar ali. Aí, de repente, uma decepção, pronto, é muito frágil, sabe? Por isso, esse índice é muito alto, o índice da nossa população brasileira. Da América, nós somos em segundo lugar o maior índice, né? Primeiro está os Estados Unidos. Então, estamos aí com 10,2% da população com esse problema. Então, gente, como que a gente sai disso? O que eu vou falar aqui hoje, assim, existem várias possibilidades para a gente juntar, sabe, integrar a saída desse caos, desse buraco, sabe? E as pessoas que estão ou entrando numa situação dessa ou conhecem pessoas, a gente precisa entender que essas pessoas precisam de ajuda, porque nem sempre a pessoa que está nessa situação se identifica com isso ou acha que precisa de ajuda, e existe um certo preconceito ainda sobre isso. Existem pessoas que ainda têm preconceito sobre isso, têm vergonha de procurar ajuda, tá? Então, olha só. Bem, primeira coisa, gente, desconectar totalmente fonte de informação negativa, qualquer que seja a fonte. As pessoas falam assim, então quer dizer que você não vê noticiário, você não... gente, é uma escolha muito séria, sabe? Se você liga num noticiário e quando você começou a ver aquilo já vibra o seu coração negativo, isso não está fazendo bem. É que nem tomar um veneno, só que é um veneno informacional, né? Então a gente precisa entender, eu vou tomar veneno todo dia? Vou ligar lá o noticiário para tomar um veneno? Tá? Então, isso é importante, a gente observar a informação do meio que a gente está absorvendo. É o nosso corpo, é a nossa mente, a nossa emoção está recebendo isso. Filmes, música, tudo tem uma frequência e tudo tem uma intenção, tá bom? Lembre-se o seguinte, as mais altas frequências, que hoje tá raríssimo, né? Hoje tá raro ver alguém dançando, cantando, a gente quase não vê, mas a gente pode fazer isso na nossa casa. A gente pode trancar o quarto lá, a sala, bota uma música, se conecta com a música. Imagina que você está dançando um carnaval, ou está dançando uma dança circular, uma música gospel, o que for, o que você gostar, um rock, se imagina num show e dança para elevar a sua frequência, para sair dessa mente coletiva que está extremamente negativa. A mente coletiva está tão negativa que às vezes a gente pensa pensamento que não é nosso, porque é frequência. E se a gente tiver um pouquinho daquele tipo de pensamento, ele entra em ressonância com os pensamentos que a gente tem e potencializa. Então, por isso que nesse momento eu nem imagino como vai ser a pesquisa próxima que vai pegar esse período que a gente está passando por essa fase. Desliga notícias, sabe? E eu vou falar uma coisa para vocês. O brasileiro tem um hábito, não é só o brasileiro, mas o brasileiro tem muito forte esse hábito de replicar notícia ruim, de replicar imagens impactantes, sabe? De acidente, de crime. Gente, isso é um crime contra a mente das pessoas. Não façam isso, sabe?
Parem vocês. Se vier uma informação ruim, negativa, não se poupe de pedir para a pessoa não mandar mais para você. Eu sou uma pessoa muito sensível com essa questão da imagem e da emoção, porque, assim, existem pessoas que têm uma permeabilidade mental mais sutil, pode se chamar até um pouco de sensitivo. Pessoas que têm essa permeabilidade, essa sensibilidade, qualquer coisa que impressione muito a mente vai gerar uma identificação e a pessoa pode criar aquela realidade. Olha como é sério isso. Então, se a pessoa se identificar com uma cena violenta, ou triste, ou frustrante, identificou, ela impactou a consciência, e a consciência pode manifestar aquilo de alguma outra forma, como sofrimento. Então, a gente precisa sair do sofrimento. Existe uma cultura muito forte de compadecimento do sofrimento. É uma cultura religiosa. E aí as pessoas vão falar, mas aí você está sendo contra, né? Eu não sou contra nada, eu só quero dizer que se a gente seguir ensinamentos mesmo que foram dados, os ensinamentos de Jesus Cristo, Buda, pessoas que chegaram num nível de consciência elevado, eles falavam do amor, da paz, da harmonia. Eles não falavam de sofrimento, muito pelo contrário. Eles resgatavam. Se a gente for olhar nos livros sagrados, por exemplo, eu vou pegar a nossa cultura cristã, né? É baseado muito na Bíblia. Tem também muita gente que estuda o Corão, tudo isso, né? E é muito parecido, tá? Se a gente for olhar de verdade a Bíblia Sagrada, Jesus, quando ele chamou os discípulos, o que ele falou? Eu acho que está em Lucas ou em Atos, ele fala assim: vocês precisam me ajudar, porque é muita gente sofrendo. Precisava transmitir o ensinamento para que aquelas pessoas saíssem do sofrimento. E como sai do sofrimento, gente? É renovando a nossa mente. Na própria Bíblia fala: transformai-vos pela renovação das vossas mentes. Tudo que a gente observar, tudo que a gente focar a nossa visão, é para lá que a gente vai. Isso é muito importante entender. Então, se você ficar perdido, se liga no sofrimento aqui, no sofrimento alheio, é para lá que a gente vai, tá? Então, assim, a depressão, ela é esse sofrimento em alta escala. É o sofrimento que eu acumulei meu, é do familiar, é do outro. Eu vou me conectando com o sofrimento das pessoas sem ter recurso, tá? Porque quando a gente tem recurso e entendimento, você entra no sofrimento e sai, entra para ajudar a pessoa a sair. Então, se você tem esse conhecimento que você entra para resgatar e sair, você não fica ali, é uma coisa. Agora, se você entra e não tem recurso, você fica ali, somatiza, né? Somatiza. Então, gente, quais os caminhos para sair disso, né? Bem, desconectar das informações negativas, fechar as portas para o que vem de negativo para você, fecha as portas, comunica: eu não quero mais receber notícias disso, eu não estou em condição de saber, eu não tenho interesse. E as pessoas que mandam notícias para você e não respeitar, você tira do seu grupo, bloqueia, porque é a sua saúde mental, ok? Então, além de desconectar dessas informações, buscar conectar com coisas que tragam esperança, que tragam alegria. Pega a sua música que você ama, gosta, que te lembra momentos bons, toca ela de manhã, de tarde. Faz uma conexão espiritual com o Criador, com a sabedoria do Criador, para que te oriente, te mostre o caminho. Busque ocupar a sua mente com coisa que te traga alguma coisa positiva, algum estudo, alguma leitura, e procure um grupo. Se o seu grupo só fala de problemas, né, que não encontra soluções, que fala dos problemas dos outros ainda, procure encontrar
um grupo que fale de propósitos, de sonhos, de negócios. A gente precisa, o ambiente é muito importante. E eu já fiz parte de vários ambientes, até coisas que eu fazia em paralelo com a minha profissão, e não é o que eu faço hoje, não tinha muito a ver, mas eu aprendi muito, eram pessoas positivas, eu ouvia histórias positivas, eu aprendia. Então, sempre estar com um grupo positivo te potencializa. O próprio estudo do coaching fala que nós somos a média das 5 pessoas com quem convivemos. Então, olhe para as pessoas com quem você está convivendo e observe se elas falam de coisas positivas ou se elas estão falando do problema dos outros, se elas estão comentando da vida dos outros de forma depreciativa. Então, você precisa fazer escolhas, porque não tem como a gente ter uma visão positiva da vida, estar bem, estando com pessoas que estão criticando os outros, que estão depreciando, que estão agredindo, desrespeitando. Essa não é a essência divina. Então, não tem como a gente elevar, vibrar nas frequências elevadas do Criador, se a gente está fazendo coisas que depreciam o ser humano, que é a imagem e semelhança do Criador. Então, aquilo que as religiões disseram que é pecado, o que é o pecado? O pecado é transgredir contra a natureza divina, que é ser feliz, ser leve, ser pleno, realizar, aceitar as bênçãos do Criador que estão aí. E se a gente for pensar bem, a mente coletiva extremamente condicionada por interesses, que eu não vou entrar no mérito aqui, mas quem estuda, está ampliando a consciência, sabe quais são os interesses de dominação e controle. Quem está conectado nesse condicionamento que vem sendo dado por muitos e muitos anos, não vê alternativas, não vê soluções para realizar, não vê possibilidade. Então, é um caminho que a gente precisa agora, como humanidade, fazer uma escolha muito importante. Desprogramar a mente condicionada extremamente negativa, onde a gente precisa desprogramar os medos, as inseguranças. E eu ensino isso, gente. Eu ensino isso para que você aprenda a conduzir esse processo, tá? Porque eu costumo dizer assim, se eu fosse atender todas as pessoas até elas chegarem num nível que ela consiga andar sozinha, eu não teria tempo suficiente para fazer as pessoas ficarem bem e terem o conhecimento para andar por si só. Então, por isso eu decidi pegar essa jornada de treinar as pessoas para entenderem isso, como é esse condicionamento, como sair desse condicionamento, práticas simples, mas que precisam ser feitas, né? Se a gente está todo dia recebendo condicionamento mental negativo, é só você sair para almoçar, só você ir tomar um cafezinho e ouvir o que está sendo falado. Existem graus esperando, vamos. Já passei por situação que eu percebi que eu estava entrando numa depressão. Eu já vivenciei situação familiar de depressão, né? Na minha família teve esse histórico, né, de bipolaridade, depressão, ansiedade, assim, quase todo mundo tem isso, né, nas heranças familiares, né, no nosso estilo de vida que a gente está vivenciando agora, um estilo de vida extremamente em desarmonia, em desequilíbrio, né, onde nós viramos, assim, máquinas produtivas, esquecemos o ser humano que a gente que tem limites, que precisamos nos amar, nos respeitar. Então, assim, a autoestima, que eu falei numa live anterior aí, a autoestima é um fator muito importante para a gente definir um limite para a gente até onde a gente vai e por que a gente vai até demais, né? Vai além, trabalha demais ou faz, por quê? Às vezes buscando um reconhecimento, às vezes acreditando
acreditando que na escassez, então eu tenho que fazer a mais, e a gente vai se desrespeitando, vai diminuindo a nossa qualidade de vida, vai alimentando medo, insegurança e vai deprimindo. Tem uma hora que o sistema não aguenta. Então, assim, existem terapias alternativas que as pessoas podem fazer junto, sabe? Quem já está numa situação de medicação, né? Quem já está numa situação sendo acompanhado, é possível sair disso. Existem tantas alternativas, né? Como que a gente toma consciência, como que a gente está chegando nesse ponto, desligar os botõezinhos que nos ajudam a afundar mais, né? Que tira a desesperança, e ligar os botõezinhos que nos ativa a esperança e a fé. A espiritualidade, ela é o caminho. Eu não estou falando de religiosidade, tá? Falando de espiritualidade, que é bem diferente. A espiritualidade, eu não tenho intermediários. A espiritualidade é eu me conectar com o eu divino, né? Se eu sou imagem e semelhança de Deus, eu tenho o meu eu que está ligado ao meu eu superior, né? A chama divina de Deus. Como que eu escuto isso? Através da intuição. Muita gente não dá importância para a intuição. A intuição é como se fossem nossos ouvidos. Nossos ouvidos, eles escutam para a mente, para o nosso corpo físico. Mas a intuição é como se fossem os nossos ouvidos para a nossa consciência. É o nosso eu superior nos dizendo o que a gente deve fazer, o que a gente deve seguir. E uma coisa muito importante, se você tem uma pergunta para fazer, está buscando uma resposta, quer uma solução, eu lembro muito, né? Isso eu sempre pratiquei. E assim, foi muito natural, eu fui praticando, tendo respostas, e cada vez eu fazia mais, porque funcionava. Eu lembro que quando eu tinha 28 anos, eu tinha uma dor de cabeça muito forte, né? Então, essa minha caminhada de buscar uma vida de saúde, ela já faz muitos tempos, né? Então, hoje eu não tomo remédio, né, para nada. E já passei várias situações onde eu tive diagnóstico que eu tinha que tomar remédio para toda a vida. Então, eu lembro, aos 28 anos, eu tinha uma dor de cabeça muito forte, e aí um neurologista que eu fui me deu lá um remédio tarja preta. Em 28 anos, a gente quer festa, né? E na época, saí com o namorado e eu bebia alguma coisinha alcoólica, assim, eu nunca fui de beber muito, mas eu bebia uma coisinha e eu capotei no restaurante. E eu lembro que eu só fui acordar e falar, o que aconteceu comigo, né? Tava em casa, não lembrava de nada, e aí eu fiquei muito chocada com aquilo. Eu falei, como? Mas assim, a falta de, né, maturidade, que tarja preta não pode, né, beber nada alcoólico. E tem muita gente, hein? Muitos adolescentes jovens não sabem dessas coisas, né? Não dão atenção. E aí, aquilo me chamou muita atenção, e eu falei assim, eu não vou tomar esse remédio para toda a minha vida, né? Porque o diagnóstico ali naquela época era, você vai ter que tomar isso aqui para o resto da sua vida. Gente, não existe isso. Isso é uma sentença de morte, e a gente pode aceitar ou não. E aí, eu falei, eu vou encontrar a solução para isso. E quando a gente declara qualquer coisa sobre a nossa vida, acontece, tá? Declare soluções, declare saídas, porque aí o universo traz para você. Então, olha o que aconteceu. Eu estava num banheiro público e, de repente, assim, eu estava na casinha, né? Escutei uma mulher falando com outra, poxa, que sentiu uma dor de cabeça muito forte e que, de repente, ela descobriu que era um problema nos dentes e foi no ortodontista e começou a resolver o problema. E eu falei, nossa, isso me soou bem aos ouvidos. E aí eu procurei um ortodontista e exatamente, eu já tinha usado aparelho na minha adolescência, só que esse dentista que colocou aparelho foi até caçada a carteira dele, né? No interior, cidade do interior e tal. Então eu tinha um dente a mais embaixo e a arcada dentária batia muito, uma em cima da outra, né? E à noite, essa bateção de dentes provocava uma dor de cabeça muito forte. Naquela hora, quando aquilo tudo que eu descobri, tudo isso, eu pensei assim,
como pode, né? A medicina olhar a cabeça e toma um remédio aqui, não quer identificar a causa. A nossa medicina, ela é assim, né? Ela é fragmentada. A medicina tradicional chinesa, a ayurvédica, né? São medicinas mais integradas com o ser humano. Então, a gente hoje tem muitos recursos que vieram dessas medicinas pra gente. E a gente precisa usufruir disso, né? Tem terapeutas iridólogos que olham a íris, identificam um problema, terapia acupuntura, tem radiestesia, tem terapias frequenciais, tem tanta coisa, tanto recurso, tem suplementos nutricionais hoje que eles ajudam a resolver causas de problemas. Então, assim, existe yoga, existe uma atividade física, caminhada, existem muitas alternativas. Eu quero trazer para você hoje, né, essa consciência de que a depressão, ela é uma consequência de falta de esperança, informações negativas, decepções, luto, conexões negativas, e a gente pode resolver isso. A gente precisa resolver isso para seguir. Nós temos que romper esses cordões energéticos frequenciais negativos e nos conectar com coisas positivas que trazem alegria, esperança. Conectar com pessoas mais positivas. Aí você vai falar: ah, mas é que você não conhece minha família, né? Gente, eu conheço. Todo mundo tem família, né? Então, ninguém escapa. Dessa ninguém escapa, né? E eu diria que são muito poucas famílias que se reúnem para falar coisas positivas, né? Se família não fosse uma coisa kármica, né? Então, a gente não cai nas nossas famílias por acaso. Agora, você tem um ambiente, ok? E você quer se expandir. Você chegou num ambiente familiar. Agora, você vai se prender a isso se sua alma quer evoluir? Se você chegou nesse ambiente familiar, resolve o que tem que resolver e segue. Agora, a gente nunca vai seguir, expandir, carregando todo mundo com a gente. Alternativa, né? A opção de expansão da consciência e evolução é um caminho individual. A gente não carrega ninguém. Eu já tentei muito ajudar, empurrar, e não é assim que funciona. Hoje, para mim, é muito claro, né? Todo conhecimento que eu compartilho é com quem está aberto e buscando. Nós somos assim, gente. Nós somos os braços de Deus aqui na Terra. Então, eu ajudo quem quer ser ajudado. Eu sou ajudada por quem quer ajudar no que eu preciso, e nós vamos contribuindo um com os outros e vamos seguindo assim. Quem quer subir de frequência vai precisar deixar os que não querem e encontrar outras pessoas no caminho da evolução. É assim que funciona, é como se fosse uma escadaria, né? Eu gosto de usar esse termo da escadaria para as pessoas entenderem, né? Ou montanha, né? Então vamos supor, você quer chegar no cume de uma montanha, tá bom? Então olha só, expansão, realização, e aí você tá com as pessoas próximas de você, vamos, né, aquela coisa. Aí a outra pessoa fala assim, eu tô cansado, eu não consigo, e essa está se deprimindo, se depreciando, olhando para não consigo, quero ficar aqui. E aí você vai deixar de fazer sua jornada, se realizar, porque as pessoas que estão do seu lado estão falando, não, olha, essa montanha é muito alta, não, eu não tenho força, eu não consigo. É assim a nossa vida. Então, bem, espero ter contribuído, compreendam que a gente pode superar isso, tá? Essa depressão é um índice muito alto no nosso país, que aumentou muito. Então, a gente precisa olhar para isso com cuidado e ajudar as pessoas, né? Não alimente o ciclo de negatividade, não seja canal de negatividade. Pare, se chegou em você, para em você. E se chegou em você, impeça que chegam essas informações. Hoje eu me respeito muito quanto a isso. E eu dou essa orientação. É fácil? Não, não é fácil. Muita gente não compreende e eu explico, mas se a pessoa insiste no erro dela de propagar negatividade e querer contaminar, eu não sou lata de lixo, gente, vocês precisam entender isso. Se respeitar é dizer, você está trazendo lixo para mim. Se eu quisesse procurar lixo, eu ia lá na televisão, ligava o canal e me alimentava de lixo, ok? Então eu não escolhi isso. Aí vem uma pessoa conversar com você e te traz lixo.
Então, nós precisamos aprender a nos respeitar. Você fala assim, sobre isso eu não quero saber. Eu não quero saber esse tipo de notícia, esse tipo de imagem, isso me fere, isso me incomoda. Se é sobre isso que você quer falar, não me mande. E a gente vai ensinando as pessoas. Algumas pessoas que mandavam coisas assim bem, já começam a mandar alguma coisa mais positiva. Eu falo, uau, que legal, eu fico feliz, porque a pessoa conseguiu entender. Então, assim, gente, pense sempre, a nossa boca, as nossas palavras falam aquilo que o coração está cheio. Então, se a pessoa está cheia de medo, de insegurança, às vezes ela quer compartilhar e desabafar, e ela joga para o outro aquela frequência ruim, entendeu? E dane-se o outro. Não é assim, gente. A gente precisa ter responsabilidade, né? Então é assim, se eu não consigo emanar para as pessoas algo positivo e bom, eu vou cuidar de mim. Se em algum dia eu não estou tão bem, eu vou cuidar de mim, né? Vou cuidar de mim, vou entrar em harmonia, vou me elevar na frequência. Todo mundo começar a entender isso, respeitar o outro, respeitar a si mesmo, a gente vai viver o mundo que é o paraíso aqui na Terra. A gente precisa aprender sobre isso. É possível, a gente só vai precisar mudar toda a programação mental da humanidade. Mas é possível, é um caminho longo aí, mas eu acredito que isso é possível. Cuidem do que recebem, e se vocês conhecem alguém que está passando por essa situação, né, ajudem, contribuam para ver que tem possibilidades, tratamentos alternativos. Existem formas de trabalhar isso, até no meu treinamento, convido vocês a aprendam a cuidar de vocês, entrar em harmonia com as informações negativas, porque a gente não vai mudar o mundo de tacada, mas a gente consegue sair dessas frequências, dessas informações, né? A gente consegue harmonizar na gente e seguir, né? Não se prende com essas coisas negativas, tá bom? Ouçam música boa. Eu vou recomendar, adoro, né? Tem duas que eu ouço muito e que me conectam muito. Deuses a Dançar, do Madre Terra, um grupo muito legal. Eu faço a dança circular com essa música, eu danço, né, eu vibro, eu me conecto com o Criador, com a Mãe Natureza, com Deus. Tenho Madre Terra, é muito Madre Terra, né, gente? A nossa Mãe Terra, né, que vibra com a gente. Nossa Mãe Terra está recebendo todas essas vibrações negativas que nós, seres humanos inconscientes, estamos vibrando. Está na hora da gente mudar, né? A gente veio aqui para amar os animais, amar a natureza, e nós, como seres humanos, estamos sofrendo uma consequência do que a gente está emanando e jogando para nossa Mãe Terra. O desrespeito à natureza. É uma hora da gente tomar consciência, né, gente? Que a gente cuidar. Então, que a gente possa tomar consciência disso tudo e construir um mundo melhor através de nós, né? A gente vibrar coisa boa, emanar coisa boa, de nós saiam coisas boas, né? Para que a gente possa contagiar o nosso próximo através da consciência, da elevação da consciência, e que eles possam contagiar outros, e que a gente possa construir um mundo, um planeta mais amoroso, mais consciente, que a gente possa voltar a cantar, sorrir, dançar, e aí deixar esses sintomas, né, dessa depreciação, dessa falta de vida para trás.